você que acompanha as nossas redes sociais. Estamos começando mais uma edição do Talking DI. A gente recebe hoje no nosso estúdio o Adalto Carlotto para falar um pouco mais sobre consórcio, sobre também a questão do financiamento e alavancagem patrimonial, temas recorrentes na vida das pessoas. O Adalto ele é especialista em consórcio e vai falar um pouco mais conosco. Adalto, seja muito bem-vindo aos estúdios do Diário do Iguaçu. Muito obrigado pelo espaço, né? Isso aí, vamos conversar sobre esse assunto bem polêmico hoje, né? Com as taxas de juro alto, né? Sim. Esse assunto sempre vem à tona, né? Adalto, eu vou começar pedindo para o senhor se apresentar para a nossa audiência, né? Falar um pouquinho mais sobre você, aonde trabalha, a sua formação também. Tá. Então, eu sou Adalto Carlotto, né? Eu sou diretor da RC Invest, eu sou especialista em consórcio, né? Então, hoje a gente trabalha com a administradora HS Consórcios, né? Que é uma gigante aí do Grupo Erval, né? Então, trabalho com consórcio há mais de 12 anos, né? Então, a gente já tem uma vasta experiência aí no mercado, né? E estamos aí na Avenida Getúlio Vargas, né? Bem no coração aí da cidade, né? Em cima ali próximo ao Brasão Avenida ali, né? No terceiro andar ali. Bem localizado. Bem localizado ali, né? Então, a gente trabalha hoje com as modalidades tanto para imóvel, veículo, né? Como investimento. Adalto, para começar a nossa sobre alavancagem profissional, o que seria isso, o patrimonial, a alavancagem patrimonial? Então, a alavancagem patrimonial hoje que a gente trabalha dentro do consórcio aonde que você começa com um consórcio convencional, que é aquele pagando mês a mês, né? Aí no decorrer do tempo, você contemplou ele. Vamos supor que você contemplou ali com 3 anos, né? 3 anos você não pagou nem 15% do valor do crédito que você adquiriu. Aí você vai lá e compra um imóvel e quem passa a pagar esse imóvel é o teu inquilino, né? Então, você não pagou nem 15%, você já comprou um imóvel que está valorizando, né? Em Chapecó hoje tem uma valorização muito boa, né? Por sinal, em relação a outros mercados, né? Então você vai ter um imóvel valorizando, você comprou com 15% e o teu inquilino está pagando. A partir do momento que pagou todo o consórcio, aí você tem uma renda vitalícia. Ou seja, você vai construindo patrimônios com o consórcio, com uma parcela que você está adquirindo aí mês a mês esse patrimônio, né? Então é isso que a gente trata como alavancagem patrimonial, que é você fazer ele se pagar ao longo do tempo e comprando barato, né? Você mencionou do mercado de Chapecó, né, que está bastante favorável. Como é que você analisa o mercado econômico num todo, assim, a questão da taxa da Selic, né? a alta dos juros, essas coisas? Como é que impacta? Então, assim, hoje o cenário de Chapecó, nós temos uma crescente muito grande, né? Então a gente está no cenário nacional aí, né? E exclusivamente no estado de Santa Catarina. Santa Catarina, ela vem numa pujança grande, né? E Chapecó está no meio disso, né? Ela traz tudo isso para ela também, né? Então, as pessoas vão precisar morar, né? Chapecó tem uma projeção aí de 400, 500 mil habitantes aí nos próximos anos, né? Então vão precisar morar em algum lugar, né? Sim. Então é uma boa oportunidade também para poder estar começando a investir agora. Em relação à taxa Selic, agora todo mundo olha para esse cenário, a taxa de juro alta, né? Mas o que acontece? A gente sempre fala, né? A taxa Selic está alta agora, mas ela sempre esteve num patamar, numa média de 8, 9%. Né? Se a gente for fazer uma média dos últimos anos, dos 20 anos, dos 15 anos, ela sempre se manteve ali no 9%. Né? Então o que a gente fala? Para que as pessoas que estão usufruindo dessa taxa Selic alta hoje, é aquela expressão, quem tem dinheiro faz dinheiro, né? Então hoje as oportunidades elas estão acontecendo. As pessoas não estão indo buscar crédito e estão se desfazendo de alguns bens. Né? Por conta de que tem que daqui a pouco pôr no seu negócio, né? E é a oportunidade de quem tem dinheiro faz dinheiro, né? Exato. Vai comprar mais barato. Então, se você tivesse investido há 2 anos atrás, hoje estaria se beneficiando disso, né? Então, o consórcio ele é bom em todos os estágios, Sim. né? Não só com a taxa Selic alta, mas ele é um planejamento. Né? Então, tem que se planejar para essas adversidades aí também. E como que o consórcio ele pode ajudar a alavancar o patrimônio? Então, ou ele vai ajudar a alavancar
Por quê? Porque você, vamos supor assim que hoje você faz uma parcela de R$ 769 por mês, que é um crédito de 250 mil. Perfeito? Então, assim, você começa a fazer esse planejamento. Só que você vai falar, mas R$ 769. Você começa a pagar o consórcio e você vai ver que você não deixou de fazer as coisas que você fazia. Você simplesmente começou a direcionar esse dinheiro que você não sabe para onde ir. Né? Então isso vai fazer com que você construa esse patrimônio, né? Tomando decisões, realmente cortando na carne, né? Hoje nós estamos falando que uma pizza é quase R$ 120. Tem lugar que é mais caro. Né? Tem lugar que é mais caro. Então se tu vai começar a cortar algumas coisas, né? Por exemplo, tem gente que toma coca todo dia. Hoje uma coca deve ser R$ 10 mais ou menos, né? Então faz a conta quanto é que dá, né? Então assim, são hábitos que você vai cortando para que você possa fazer um futuro lá na frente. Só que as pessoas hoje elas querem para agora. Elas olham um empresário lá que tem 40 anos trabalhando e que tem um monte de imóveis, elas falam assim, não, eu quero ser esse cara, mas eu quero ser agora, né? Então assim, é planejamento, né? Sim. E essa é uma estratégia indicada para quem deseja aumentar o seu patrimônio? Sim, por quê? Tem outras estratégias, né? Tem pessoas que compram terreno, vão lá, constroem, fazem financiado e depois acabam vendendo, né? Sim. Tendo ir lá quitar e não, isso é uma estratégia, né? Mas você acaba colocando o juro, né, na frente, né? Então, o consórcio é uma estratégia indicada, por quê? Porque você começa com um valor que você realmente quer, né? Sim. Porque assim, não estamos livres de acontecer alguma adversidade no meio do caminho. E se você for lá e se comprometeu e daqui a pouco não consegue vender? Acontece qualquer outra coisa. Tu tem aquilo ali, tu fez como uma alavancagem. Mas tu vai pagar juros, vai pagar 3 vezes um imóvel. Né? Então, o consórcio era indicado por conta do quê? Parcelas mais atrativas, mais baixas. Você não paga juro. Simplesmente uma pequena taxa administrativa diluída no período total. Entendi. Né? E quais são os cuidados que, para quem deseja iniciar, deve ter nessa relação? Muito importante essa pergunta. Os cuidados são fazer com quem realmente é especialista no negócio, tá? Porque o consórcio não é simplesmente um crédito e uma parcela. Né? Por exemplo, nós na RC Invest, nós fizemos um cuidado com a cota, que é a gestão da cota, a gestão do lance. Né? É diferente de outras instituições, por exemplo, que tratam o consórcio simplesmente como uma modalidade de fidelidade do cliente, por conta de ser um prazo maior. Nós somos especialistas em consórcio e trabalhamos somente com consórcio. Então a gente faz gestão da cota, gestão do lance, um acompanhamento. Então tem que ter esse cuidado. Evitar falsas promessas, aquela coisa de 6 meses vai ser contemplado, 10 meses vai ser contemplado. Isso aí é igual aquela conversa de bilhete premiado, né? Sim. Então, se eu sei que vai contemplar daqui 6 meses, eu vou fazer para mim, né? Né? Se eu que sou o vendedor vou te prometer para 6 meses, eu vou fazer para mim, né? Então, assim, tem que tomar esse tipo de cuidado, né? Fazer com quem realmente entende e que não vá fazer promessas mirabolantes. Sim. Pode acontecer? Sim, mas daí é uma questão de sorte. Né? Cada um tem a sua sorte. Exatamente. E agora falando mais em relação a diferenças, né? Qual que é a diferença do financiamento para o consórcio? Então, o financiamento ele tem uma taxa administrativa, que é a administradora, no caso, né? No caso que eu trabalho, o HS Consórcio, ela vai cobrar o serviço dela de administrar aquele valor em grupo, né? Que o consórcio é o quê? Uma parcela. Né? Um grupo de pessoas coloca um valor de parcela referente ao crédito, vai formar um saldo. Alguém tem que cuidar desse saldo, né? Porque as pessoas elas acabam não se conhecendo. Então alguém vai administrar. Então a administradora ela ganha para aquele serviço por aquele determinado tempo, tá? Então ela faz uma cobrança de taxa administrativa. O banco te cobra o juro, mas é juro mês a mês, né? Num imóvel chega a 2 vezes 0,8. Ou seja, se você comprar um imóvel de 100 mil, tu vai pagar 280 mil. Quase triplica. Isso, exatamente. Mas daí eu posso adiantar a parcela. Vamos lá. Se o banco te liberou em relação à tua condição de pagamento, você não vai conseguir adiantar.
Entende? Porque ele te liberou para aquele prazo e aquele valor. Sim, entendi. Como é que você vai adiantar? Né? Uhum. Então, assim, tu acaba comprometendo tudo para não pagar juro. Então, aonde que daqui a pouco no consórcio, aquela parcela que você adiantaria fazendo a média, você teria um capital muito maior, né? Por conta dessa diferença, de ser uma taxa administrativa e juro. Né? Então, forma planejada. O consórcio ele é forma planejada, não é rápido. Você precisa para agora, precisa um cara para começar a trabalhar, cara, vai para o financiamento. Que daí é na hora. Que daí é na hora, né? Agora, tá pensando, tá querendo, tem um sonho, aí o consórcio. Exatamente, a próxima dúvida que eu tinha é quando que o consórcio ele é mais vantajoso, né? Que eu acho que o senhor já respondeu, né? Ele é vantajoso em todas as etapas, né? Porque se o cara quer já e não tem nada de entrada, por exemplo, ou não tem recurso para ofertar lance, não vai acontecer de imediato, né? Mas também ele não vai conseguir comprar o imóvel dele. Sim. Mas vamos puxar para o veículo. Né? A gente tem também modalidades de cartas contempladas, que é onde você paga uma entrada e você já, essa parte da carta contemplada, ela já está pronta para uso. Ou seja, vamos supor que você comprou a sua carta e você fez a título de investimento. Você não resolveu não usar naquele momento, mas você resolveu ter uma rentabilidade em cima. Você vendeu ela. Aí outra pessoa vai poder usufruir de imediato. Entendi. Sem precisar. Ela comprou a tua sorte. Sem precisar dar lance, sem precisar esperar ser contemplado. Ele só vai pagar uma entrada e assumir aquele consórcio teu que está contemplado. Sendo muito mais barato e vantajoso do que o financiamento. Né? Então tem essas possibilidades. Por isso que eu digo, a gente tem que entender o contexto de tudo para poder oferecer a melhor solução. E falando em questão do financiamento, você citou ali que se o cara precisa do imediatismo, em tese seria, né, a melhor escolha, né? Mas em quais outras opções o financiamento ele acaba sendo melhor? Na verdade, eu assim, vou te falar que o financiamento, para mim, não é bom em nenhum momento, né? Só acaba, né? Então, assim, porque o financiamento, ele acaba que come grande parte do que você conquista, né? Então, assim, vai pagar 2 vezes 0,8, né? Do imóvel. Cara, tu tem noção de quanto que tem que valorizar esse teu imóvel? Sim, verdade. Para depois tu ter um retorno. Um veículo. Se a pessoa não tem entrada, precisa para agora, cara, se ela o banco, isso já é um risco, né? Ela não tem entrada, quer financiar 100%, a taxa de juros vai ser altíssima, né? Então, assim, geralmente as pessoas acabam daqui a pouco não fazendo, né? Ou vendo que daqui a pouco aquilo fica inviável, né? E essas parcelas, às vezes muito altas no financiamento, acaba com o sonho de muita gente. Fala, não vou conseguir. Ou vai lá, financia uma casa e fica a vida inteira pagando. Exato, né? Porque tem pessoas que elas acham que trocando o valor da parcela do financiamento pelo do aluguel pelo do financiamento, estão fazendo um ótimo negócio. E a gente mostra lá no escritório, a gente mostra que se você, hoje, exemplo, vamos supor que você pague R$2.000 de aluguel, certo? Sim. E você vai comprar um imóvel de 350 mil. Tá? Tu vai comprar um imóvel de 350 mil. Você vai lá no banco, você vai pagar quase R$1 milhão. Certo? Você vai pagar quase R$1 milhão. No consórcio, mesmo você pagando aluguel, pagando 4 anos de consórcio, né? Demorou para ser contemplado, 48 meses. Você pagou 4 anos de aluguel e 4 anos de consórcio. Nós pegar o custo do consórcio mais os 4 anos, não chega a uma vez mais. Não chega a uma vez mais. Tá? Tu vai pagar o consórcio, a taxa administrativa e o período de aluguel. Então, assim, é só fazer as contas. Né? Só fazer as contas. O nosso período de consórcio é metade do financiamento. Não tem juro. Então, assim, cara, as pessoas têm medo do consórcio por conta de que hoje existem profissionais que acabam falando o que eu te falei, né? Mentindo, omitindo, né? Não sendo leal com o cliente nas questões peculiares, né? Detalhezinhos, né? Então, assim, importante a pessoa saber realmente com quem está comprando e saber tudo. E ela vai se surpreender com o que dá para fazer com o consórcio. Quais são os tipos de consórcio que existem?
Então, hoje existe no mercado, existe um consórcio para imóvel, veículo, investimento, né, a título de investimento, máquinas agrícolas, essas coisas, e até para serviço. Né? Eu trabalho hoje em específico imóvel, veículo e investimento. Né? Então, a parte de serviço eu acabo não trabalhando muito, que são a parte de silicone, procedimentos estéticos, casamento, essas coisas. Mas engloba um monte de coisa, né? Quando a gente fala automóveis, não é só um carro, né? Sim. É carro, moto, jet ski, barco, caminhão, carreta, implemento, a parte de maquinário, patrola, rolo, guindaste, né? Placa solar também, né? Sítio, chácara, construção, aquisição e construção. Né? Então, tu pode comprar imóvel na planta também, né? Tendo outro de garantia. E a modalidade de investimento é onde que você pode deixar, depois de contemplada, aplicada. Né? Exemplo, paguei 10 mil reais, tem uma carta de 100 mil. Os 100 mil reais vai ficar aplicado. Não é os teus 10, é os 100 mil da carta. Entende? Então, tu vai ter uma rentabilidade boa. Tu pode fazer a título de, como se fosse, hoje o INSS está em alta, aposentadoria, alta, né? Então, assim, hoje você pode fazer um consórcio a título de aposentadoria. Como é que funciona assim? Você vai pagar, contemplou, deixa aplicado. No final, você vai resgatar o dinheiro. Aí você coloca numa outra aplicação e vai resgatando mês a mês. Como se fosse uma previdência. Entendi. Entende? Então, assim, dá para fazer várias formas, entende? Uma delas que o pessoal mais hoje, os empresários estão fazendo, é a modalidade de investimento. Seja, compram o consórcio, a hora que contempla, eles vendem com ágio. Né? Ou seja, hoje uma carta de 100 mil, vamos supor que contemplou em 10 meses, né? Um exemplo. Sim. Ele vai ter investido 3.400 e essa carta, para o investidor, a gente compra ela por 20 mil reais. Entendi. Entende? Então, assim, é um baita de uma lucratividade, né? Ele rendeu aí 16.600 em um curto espaço de tempo. Mas se for agora, né? Contemplado quanto antes. Sim, quanto antes ele for contemplado, mais lucro ele vai ter. Sim. Mas se a gente pegar os 20 mil e dividir pelo valor da parcela, ele pode estar investindo 5 anos. Né? Então, assim, é uma modalidade ótima, só tem que buscar entender. Conhecer mais. Conhecer mais. Buscar um especialista, assim. Exatamente. E como é que funciona mais a questão do planejamento do consórcio para quem faz uma compra a longo prazo? A compra a longo prazo, né? Hoje grandes especialistas, grandes players do mercado já falaram isso nas redes sociais abertamente, que eles fazem isso, né? A compra a longo prazo hoje ela é muito mais interessante. Por quê? Porque se for a curto prazo, você tem que ter aquela oportunidade. Exemplo, aquele terreno estão vendendo R$1 milhão e estão vendendo por 600 mil. Alguém vai sair perdendo naquela história, né? Entende? Então, assim, mas essas oportunidades elas não acontecem todos os dias. Sim. Então, assim, quando você faz um planejamento de você ter o dinheiro primeiro, aí ele se torna mais interessante a longo prazo. Custo do dinheiro mais barato, a valorização, existe a valorização anual daquele dinheiro, aumento do crédito e aumento da parcela, para que você possa ir galgando mais recurso financeiro. Ir para a vitrine e depois com dinheiro e poder de compra à vista. Você mencionou ali antes que tem algumas pessoas que acabam, não vamos dizer a palavra mentindo, mas tipo, falando para a pessoa que em tanto tempo ela vai ser contemplada, 6 meses, 1 ano. É possível prever isso ou é completamente aleatório na sorte, a questão da contemplação? Hoje existem modalidades de contemplação, né? Existem modalidades. Uma delas é o sorteio. Sorte, Loteria Federal. Aí as outras modalidades são lances fixos. Os lances fixos são fixados, né? O nome já diz, fixado. Está fixado no número de parcelas que todos os integrantes podem ofertar. Aí existe o lance embutido. O lance embutido, ele é uma forma de pagamento, aonde que eu uso o recurso da própria carta para pagar essas parcelas do lance fixo. Só que tem muitos vendedores que acabam usando esse lance embutido como uma oportunidade para o cliente, falando para ele assim, não, eu vou usar esse lance embutido para você contemplar em 6 meses. E tem modalidades de lance
que começam a partir dos 6 meses. Daí já é outra Entende? história. Então, assim, existe uma previsibilidade? Sim, nos lances livres, que é onde que você vai dispor de recursos. Adalto, eu quero fazer um crédito de 100 mil, eu tenho 50 mil reais para ofertar de lance. Aí a gente vai olhar, estudar o melhor grupo que você se encaixe e que se adeque a mais com o quê? A necessidade que você tem do carro de 100 mil e com o valor que você tem. Aí, utilizando de uma estratégia mais assertiva. E mesmo assim eu não posso te prometer a contemplação no primeiro mês, Sim. sexto mês, né? Tu tá fazendo uma compra em grupo. E quais são os benefícios para quem quer, tipo, planejar uma aquisição a longo prazo? Os benefícios são, não vai se descapitalizar 100%, né? Você não, mas eu vou comprar à vista, é melhor, não vou pagar taxa para ninguém. Né? Tu tá perdendo 1% ao mês. Tu comprou à vista, tu tá perdendo pelo menos 1% ao mês. Daquele dinheiro que poderia estar aplicado ajudando a pagar a parcela. Então, um dos principais benefícios é a descapitalização. Você não vai se descapitalizar. E vai comprar com o mesmo poder de compra à vista. Tá? Quando contemplar a carta, você vai ter o mesmo poder de compra à vista. Por quê? Você vai fazer o processo, né, de documentação, mas a administradora vai pagar à vista para aquela pessoa. Né? Então, tu vai ter o mesmo poder de compra à vista. Então, esses são os principais benefícios. Né? A compra com parcelas que não vai te descapitalizar, tu pode ganhar e ir pagando o consórcio com aquele rendimento que tem lá do dinheiro guardado. Entendi. Né? Mas eu vou ir aumentando o meu dinheiro. Sim, mas se tu pagar com o rendimento que dá aquele dinheiro guardado, pagar uma parcela de consórcio, meu Deus do céu, né? Tu tem aí um aumento de capital muito grande. E já pra gente finalizar essa nossa conversa, quais são os principais erros que as pessoas cometem? Ou os principais, sei lá, dúvidas assim em relação a isso? Em relação ao consórcio, foi bem interessante você tocar nesse assunto, é que muitas pessoas, elas vão com a intenção de começar a guardar. Né? Começar a guardar, começar a investir, mas elas acreditam que isso também pode ser... Eu não sei se acontece isso, mas eu acredito que sim, porque elas acham que... Tem pessoas que jogam na Mega Sena. Né? Eu não sou contra quem joga na Mega Sena, mas eu acho assim que é uma questão... Elas vão falando com a gente e falam assim, mas daí eu vou depender da sorte, né? E na loteria, e na Mega Sena. É verdade. Não Entendeu? tem outra coisa que não é sorte. Então, assim... E elas acabam apostando no consórcio. Mas se eu não for contemplado em 1 ano, eu vou parar de pagar. Né? Então elas acabam... Tem pessoas que acabam levando isso como uma loteria federal. Se eu der sorte de ser contemplado. Né? Então, assim, é um planejamento. Né? E daí as pessoas acabam perdendo dinheiro, porque se você parar de pagar um consórcio, você vai perder dinheiro. Sim. A única forma de você perder dinheiro é parando de pagar um consórcio. Por quê? Você vai perder a taxa administrativa que você pagou naquele período e ainda tem uma multa, porque você fez um contrato que você ia pagar num determinado prazo a favor do grupo. Sim. E aquele grupo espera que você pague. Aí você saiu, tu tem uma multa. E as pessoas acham que não. Então, assim, o maior esse desafio das pessoas é criar esse hábito de pagar a parcela, se organizar financeiramente e achar que aquilo é uma aposta. Né? Se contemplar, beleza, mas se eu não contemplar, vou parar quando quiser e depois eu vou querer brigar pelo meu dinheiro. Né? Isso aí. Então, perfeito, Adalto. Muito obrigado pela entrevista. Acho que tirou bastante dúvidas, esclareceu bastante sobre o assunto e a gente fica aberto a novas oportunidades. Obrigado ao Diário do Iguaçu pelo espaço, né? E é sempre um prazer falar, né? É algo que eu gosto muito de falar, que é o consórcio, né? A gente acaba levando isso para muitas pessoas, né? Todos os meses, e é uma ótima modalidade. Então, fale com um especialista, né? A gente está aí para auxiliar todo mundo também, com consultoria gratuita, né? Então, isso aí. Este foi o Adalto Carlotto falando um pouquinho mais sobre consórcio, sobre financiamento, entre outros assuntos que a gente conversou agora. E para você ficar bem informado, acesse as nossas redes sociais e o nosso site diregional.com.br, que em breve voltaremos com mais entrevistas.